Queridos, a paz de Jesus, que alegria nós estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, em torno da oração, em torno do Espírito Santo de Deus. Olha, vai ser bênção, Deus tem coisas maravilhosas para nós essa noite, porque eu não estava achando a rua nem o número. O meu marido pegou o número lá no GPS, a coordenada, eu coloquei, não me levou no lugar certo. Depois eu liguei para o seu Almir, não consegui, liguei para ele de novo, ele passou uma outra coordenada que também não deu certo, então vai ser bênção. Se tinha alguma coisa impedindo que eu chegasse aqui, é porque vai ser bênção, vai ser cura, vai ser milagre, vai ser prodígio. Deus está agindo, nós estamos nessa luta espiritual, mas a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus. Então, quem não me conhece ainda, meu nome é Sheila, eu tenho 43 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Eu e meu marido, nós somos servos do Grupo Geração Guerreiros Jesus, que acontece no Jardim Telespark, Zona Norte, na Capela Nossa Senhora Auxiliadora, todo domingo à noite. Então, uma alegria estar aqui. Eu já te convido a pegar a sua palavra lá em Carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Na Bíblia da Ave Maria, 1538. Gente, minha vista já não tá muito... Daqui a pouco eu vou ter que usar óculos. Se você está sem a sua Bíblia, semana que vem traga a sua Bíblia, não deixe sua Bíblia lá guardada no guarda-roupa, na estante, pegando pó, não. A Bíblia é para a gente usar, para a gente ler, porque quem tem poder de nos curar, libertar, é a palavra de Deus. Então, semana que vem traz a sua Bíblia, às vezes alguém fala, eu não trouxe a Bíblia porque eu não trouxe o óculos, semana que vem traz a Bíblia, traz o óculos, e a gente acompanha junto, amém? Se você tiver sem a Bíblia, o servo puder emprestar a Bíblia para você, e a gente acompanhar todo mundo junto, tá bom? A gente partilhar aí a palavra de Deus. Então, Carta aos Hebreus, capítulo 13, eu vou pegar do versículo 1 ao 6, né? O irmão passou para mim 1, mas eu vou pegar aqui do 1 ao 6 para a gente poder contextualizar, né? E o Senhor colocou no meu coração também até o versículo 6. A palavra de Deus vem dizer assim para nós essa noite: conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Viveis sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança, o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Irmãos, então veja, nós estamos aqui no contexto, né, da carta aos Hebreus, e nós vamos falar hoje, a gente tem o tema aqui, né, conservai entre vós a caridade fraterna. Então, quando a gente fala de caridade e fraternidade, nós temos que falar no que é pilar da caridade e da fraternidade, que é o amor. Sem o amor, nós não somos capazes de fazer nada. Humanamente, o ser humano não ama. Nós somos limitados. O Catecismo da Igreja Católica diz que nós, mesmo sendo batizados, mesmo que a gente receba o sacramento do batismo, o Espírito Santo de Deus, a nossa humanidade, ela é limitada. Então, nós necessitamos de fazer essa experiência com o amor de Deus para que a gente possa dar esse amor, para que a gente possa viver essa caridade, para que a gente possa viver essa fraternidade. Então, veja, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, eu só vou conseguir amar ao próximo e ter uma vida fraterna se eu amar em primeiro lugar a Deus. Se Ele estiver em primeiro lugar na minha vida, eu vou ter essa capacidade, me esforçando, de amar o próximo. Porque é um desafio amar o próximo. Porque o ser humano, por natureza, ele é egoísta. Às vezes a gente quer as coisas só para nós. A gente é orgulhoso.
Sabe? Até dentro da nossa casa, com a nossa família, às vezes nós temos dificuldade de ter uma vida fraterna, de perdoar alguém da família, de ser caridoso com alguém da família. Às vezes a gente fala assim, tem uma pessoa lá da minha família que está precisando de uma cesta. Para ela eu não vou dar não, porque ela é vagabunda. Ele é vagabundo, não gosta de trabalhar. Né? Então assim, gente, quem somos nós para fazer julgamento de quem deve comer, beber, vestir? Né? A palavra diz para nós, para que a gente se coloque no lugar daquele que está preso. Então pensa, esses dias eu vi lá no Instagram, o padre foi lavar os pés, né? Na quinta-feira da missa de lava-pés, ele foi lavar os pés dos presos na cadeia. Então veja, quem sou eu para me achar melhor do que aquele que está preso? Né? Quem sou eu? Eu não faço julgamento. Né? Eu não posso dizer que eu sou melhor do que aquele, porque ele pode ter se arrependido. Deus conhece o coração dele. Ele pode estar lá preso e falar, meu Deus, que bobagem que eu fiz da minha vida. E ter se arrependido. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, em primeiro lugar. Veja, cuidar do nosso coração para que as nossas ações falem se nós amamos a Deus e se nós amamos o próximo. Porque nós podemos dizer com palavras que ama a Deus, mas as nossas atitudes é que dizem realmente quem nós somos. São as nossas atitudes que refletem se realmente eu amo a Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu julgo, se eu jogo pedra, se eu não cuido dos mais necessitados, se eu olho para aquele irmão que está jogado na rua e falo bêbado, vagabundo, drogado? Né? Às vezes, irmão, uma moeda que eu dou para o irmão no semáforo, talvez para ele, R$2, R$1, não vai mudar a vida dele. Ele não vai sair da rua com R$2, mas muda a minha visão de julgamento para com o próximo. Muda o meu interior. Você já deu uma moedinha no semáforo? Quando a gente sai, não sei se você já fez essa experiência, quando a gente sai do semáforo, irmão, é um sentimento que vem na gente, do espírito, um sentimento de bondade, um sentimento de que você fez alguma coisa, mesmo que pequena, você foi útil, você deu uma esmola, você amou aquele irmão com aquela moedinha, você não julgou ele. Então veja, às vezes é muito mais do que o que nós fazemos do que o outro é. Porque veja, irmão, nem nós mereceríamos a salvação. E mesmo assim, Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados, para nos redimir. Então o amor, ele não tem fronteira. As nossas ações vão falar mais. Veja, às vezes a gente vem num grupo de oração, a gente reza em casa, e é um cansaço que parece que não passa. Você já sentiu isso? É um desânimo, é uma vontade de ficar deitado, você faz o serviço o dia inteiro, daqui a pouco você fala, ai meu Deus, agora eu já fiz tudo o serviço de manhã, já fiz almoço, já limpei a casa, já coloquei roupa para bater, agora eu vou deitar a tarde inteira. Você já sentiu isso? Um cansaço que parece que não sabe de onde que vem. Irmão, cuidemos do nosso coração. Porque veja, quando o nosso coração começa a ficar pesado, quando a gente começa a sentir um cansaço que parece que é um cansaço espiritual, a gente sabe de onde vem aquele cansaço, aquele desânimo. Então cuidemos do nosso coração. Porque veja, Jesus fala lá em Mateus, se você puder pegar aí, Mateus 11. Pega aí rapidinho, é importante, né, a gente passar a Bíblia, né? Mateus 11, 28, diz assim para nós: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Quando que eu começo a sentir que o meu peso está leve e que meu jugo, vocês sabem que é aquela madeira que colocava nas costas dos bois, né? Para eles fazer todo aquele arado lá da roça, né? Então veja, às vezes a gente sente que a gente tá carregando aquilo, né? Aquele jugo, aquela madeira, aquele negócio pesado que você tem que puxar. Mas veja, se o Senhor diz que o caminhar com Ele é leve, que entregar a minha vida para Ele é leve, por que a minha vida está pesada?
Talvez eu estou acumulando lixo, eu estou acumulando falta de perdão por alguém. Eu estou acumulando uma raiva pelo meu marido, uma falta de perdão pelo meu ex-marido, por uma pessoa que já morreu. Eu não estou amando, porque quando a gente não perdoa, a gente não está amando. Ah, Sheila, mas você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Não, eu não sei. Eu sei que o nosso chamado é a caridade. E a caridade é o amor. A gente pode ganhar tudo na vida, você pode fazer uma faculdade, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma vida confortável, mas se nós não amarmos as pessoas, nós não vamos conseguir trilhar o caminho para o céu. Porque o céu é para quem ama. O céu é para quem perdoa. O céu é para quem sofre com Jesus. É para quem vive a cruz com Ele. Para quem entrega o seu sofrimento e diz, Senhor, o teu sofrimento na cruz é meu. O meu cansaço é seu. O meu desânimo é seu. Veja, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas veja, a gente estava pedindo o batismo do Espírito, amém? Nós estávamos pedindo o batismo do Espírito. E o batismo do Espírito é a força interior, é a força sobrenatural em nós. É a graça sobrenatural que o catecismo nos ensina. Então, a graça sobrenatural, o poder sobre nós é o Espírito. Sem a graça sobrenatural em nós, nós não conseguimos fazer nada. Perseverar em nada de Deus. Nada. Nós não conseguimos amar, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ajudar o pobre, nós não conseguimos visitar o encarcerado, a gente não dá roupa para aquele que não tem roupa, a gente não dá alimento para aquele que não tem alimento. E às vezes a gente está no batismo e eu estou sentado. E eu estou ali, vem Espírito Santo. Irmão, fica de pé, levanta. Como que eu vou amar? Como que eu vou transformar o meu interior sem essa potência, o Espírito é a potência que nos convence. Eu preciso amar quem não merece ser amado, eu preciso ajudar aqueles que eu acho que não merecem ser ajudados. Isso é amor de Deus. Se eu não me sentir amado, se eu não deixar o Espírito Santo entrar em mim e colocar todas as coisas no lugar, sabe quando a gente chega na nossa casa, eu vou mudar todos os móveis de lugar hoje, porque eu não aguento mais esses móveis aqui desse jeito. Aí a gente vai lá, põe estante pra cá, o sofá pra cá, muda o lugar da cama, muda o lugar do guarda-roupa, muda o lugar da cômoda. É isso que o Espírito Santo quer fazer para nós. É isso que Ele quer fazer em nós. Ele quer nos levantar, nos batizar, nos curar e mudar os conceitos humanos que nós temos. Porque nós temos conceitos humanos de julgamento que a gente carrega. E é só, gente, já viu? Às vezes a gente faz as nossas próprias leis de amor. Só que não são leis de amor. Porque a lei de amor, ela é loucura. Porque a cruz é loucura. Eu amar alguém que me maltratou é loucura para o mundo. Mas veja, olha para a cruz. Tem loucura maior do que aquilo que Cristo fez por nós? Não tem. Então, irmão, deixa falar. Ai, você não pode desculpar aquela pessoa, não. Você não pode ajudar. Quem disse? Se Jesus sobre ele carregou todas as nossas dores, pecados, imundícies, ele nos salvou, nos colocou no caminho da salvação. O que seria de nós se nós estivéssemos no mundo, longe de Deus, e íamos para o inferno? Muitas pessoas têm ido para lá e tem gente que fala que o inferno não existe. Então Jesus se entregou na cruz para nos libertar, irmão. Sabe, desse jugo de um mundo tão julgador que nós temos hoje. Sabe, tão aponta o dedo, nós apontamos o dedo para as pessoas, é fofoca para tudo quanto é lado, e fala mal das pessoas para tudo lado. Quem somos nós para falar de alguém? Eu brinco, né? Às vezes eu vou na pregação e falo para o pessoal, gente, pensa se dentro do confessionário tivesse um microfone e as pessoas de fora pudessem ouvir o que a gente confessa. Irmão, quem somos nós? Nós somos iguais perante a Deus. Se eu estou caminhando com Jesus, eu sou igual àquele que ainda não encontrou Jesus. A mesma dignidade humana, Deus nos ama de maneira igual. E veja, às vezes eu vou nos grupos de oração, e a gente teve há muitos anos atrás, quem começou lá na RCC há 40, 30 anos atrás, né, viu aquele boom que os grupos enchiam, e o povo ia, rezava e repousava para todo lado, era milagre, era coisa. E às vezes a gente vai nos grupos de oração, a gente vê menos pessoas. Mas eu estava refletindo, né, rezando, e aí o Senhor falava assim, veja Sheila, nós estamos voltando lá nos primórdios, sabe quando os primeiros cristãos, aqui das cartas de São Paulo, os primeiros cristãos lá no primeiro século, os primeiros 50 anos,
sabe, do cristianismo. Irmãos, eles eram poucos, mas eles eram cheios do Espírito, eles se amavam. O povo olhava para ele e falava assim, nossa, como eles se amam, como eles se cuidam. Às vezes a gente não fala mais pro irmão, você tá bem, irmão? Você tá precisando de alguma coisa? Então, nossa, você tá desempregado, você tá precisando de alguma coisa na sua casa? Às vezes corta a luz, corta a água do vizinho. Gente, a gente não faz nada, a gente finge que não vê. Irmão, como que os irmãos vão olhar para nós e dizer assim, olha como eles se amam, se a gente não tem um olhar de misericórdia para o irmão que está longe de Jesus? Às vezes não é nem que a gente está se cuidando, está um conversando com o outro, um sabe da necessidade. E os vizinhos? E os que estão fora? Nós estamos olhando, estamos cuidando de todos. Então, sem julgar, sem olhar para ele, ver o merecimento, né? Porque senão nem nós merecíamos. Às vezes eu olho para mim e falo, Jesus, eu não sou nem merecedor de tanta bênção que o Senhor me dá. Eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro, meu marido tem um emprego, não falta nada na minha casa, né? Às vezes eu acho que eu nem mereço, porque eu sou uma pecadora, miserável, tão limitada, né? Então a gente se cobra muito, mas veja, irmão, viver a caridade fraterna é não viver mais para nós. Veja, quando a gente caminha com Jesus, ele diz, tome a minha cruz e siga-me. Então, tomar a cruz de Jesus é não olhar mais para a nossa vida só, mas é viver em função dos outros. Seja os outros da nossa família, seja os outros que ainda não encontraram Jesus. Quantas pessoas precisam encontrar Jesus? Quantas famílias sofrendo? Quantos homens e mulheres doentes, depressivos? E às vezes a pessoa tem tudo, ela tem uma casa, ela tem alimento, ela tem o dinheirinho dela, tem a condução dela e mesmo assim ela é triste. Por quê? Porque falta o amor. Então nós precisamos experimentar esse amor, levar esse amor para nossa casa. Veja, levar esse amor, porque irmãos, se eu não amar o meu marido e os meus filhos, adianta eu ficar amando também quem está fora? Se eu não perdoar o meu marido, que quem é casado aqui sabe que o casamento é um desafio de perdão e amor. Não é? A gente tem que morrer para nós mesmos, para amar o outro. É difícil, não é? Cada um tem seu jeito, cada um quer resolver as coisas de um jeito. Às vezes um fala uma coisa para o filho, outro fala, não, mas não... Né? Então veja, ser casado já é um desafio, mas tem que ser um desafio de amor. Então eu não vivo mais para mim, eu vivo para os outros. Para levar os outros para o amor, mas eu preciso experimentar primeiro. Eu preciso rasgar o meu coração para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu não estou conseguindo amar. Eu não estou conseguindo amar aquele vizinho meu chato, mal educado. Eu não estou conseguindo amar meu amigo do trabalho. Eu não estou conseguindo amar meu chefe. Eu não estou conseguindo amar minha esposa, meu filho, meu neto. Eu tenho parente que é drogado, que bebe, não consigo amar aquela pessoa. Sabe, irmão? Eu tenho um tio que ele já faleceu, né? Ele era alcoólatra. E a minha mãe fez tudo. E ele perdeu tudo. Ele perdeu casa, ele perdeu mulher, ele perdeu emprego. Ele perdeu tudo. E a gente falava, não, tio, vamos tentar de novo. E a gente tentava e levava ele no CAPS, internava, ele não ficava. Por fim, nós fizemos tudo. Aí ele foi morar em Paraibuna, voltou a morar na rua, porque ele morava um pouquinho com a gente, morava um pouquinho na rua, morava um pouquinho numa casa alugada que às vezes a gente conseguia, de 2 cômodos, morava na rua, era assim. Mas a gente nunca desistiu dele. E quando ele ficou internado muito mal, eu falei para minha mãe, corre, chama um padre, para ele receber a unção, porque ele vai para o céu. E todos os pecados dele vai ser perdoado. Então, veja, irmão, é cuidar até o fim. Se a pessoa saiu do vício, não, a gente ama. Tio, a gente tá aqui para ajudar, né? É difícil, chega bêbado, e aquela coisa toda, né? E dá trabalho, e você tem que buscar não sei na onde, some. Irmão, mas esse é o nosso trabalho fraterno como cristão. É ter trabalho, que a gente vai ficar sentado no sofá o dia inteiro. Eu não quero ficar sentado no sofá o dia inteiro, não, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero amar. Sabe por quê, irmão? Quando a gente ama, o nosso jugo fica leve. Quando a gente sente que o jugo está ficando pesado, é porque a gente está amando pouco. Porque o amor cura a gente. Quando a gente não julga mais as pessoas, o amor de Deus vai curando os nossos traumas de infância.
O amor, quando eu me dou pro outro, o amor vai curando, vai me dando paciência na minha casa, com meu marido e meus filhos. Porque eu olho aquele que tá jogado na rua, irmão, falo como a minha vida é abençoada. Ó, pra você ver, o meu marido não tá no bar, meu marido tá dentro de casa. Meu marido trabalha, é uma pessoa honrada, não é? E eu falo, meu Deus, eu tenho que ajudar aquele que ainda não conseguiu. Eu preciso ajudar aquele que não conseguiu ainda. Sabe, o irmão chega no grupo de oração, ele precisa ser colhido, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser amado. Irmão, onde você mora? Qual que é seu nome? Eu falo isso no grupo de oração. Irmão, o servo tem que saber o nome de todo mundo, o participante tem que saber o nome do servo, você tem que saber onde ele mora, onde você mora, irmão, qual que é essa rua, qual que é o número, vamos lá rezar um terço na sua casa, vamos lá tomar um café. Irmão, isso é amor, um cuidar do outro. Um cuidar do outro. Então, se tá pesado, se tá difícil, é porque nós não estamos amando, porque o amor nos liberta, o amor nos cura, o amor nos afasta do pecado, porque pecar é se afastar do amor ao próximo. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo o próximo. É simples assim. Então, comecemos pela nossa vida, comecemos pela nossa casa. Veja, o que é conservar? Quando o Senhor fala assim, conservar entre vós a caridade. Quando alguma coisa vem assim em conserva, é porque tem alguma coisa ali que está fazendo com que ele se conserve. É como se o Senhor estivesse falando para nós assim, não deixa nada te estragar. Conserva dentro do meu amor. Conserva aqui, deixa eu cuidar de você no sacramento da confissão, deixa eu cuidar de você lá na missa, na Eucaristia. Irmão, sem Eucaristia não tem amor, porque o amor maior é o sacrifício de Jesus na Santa Missa, no altar. Então não tem amor maior, se eu não receber a Eucaristia eu não vou conseguir amar ninguém. Ninguém, eu não vou ter o alimento, a força espiritual. Ai, eu não consigo, Sheila, eu não estou recebendo a Eucaristia. Não vai conseguir nunca mesmo. Não vai conseguir nunca. Então veja, é conservar, é não mudar de ideia. Ah, mas todo mundo fala que a gente não pode perdoar aquela pessoa. Não, mas todo mundo fala, todo mundo tá indo pra lá, a gente vai pra cá. Esse dia eu tava conversando com uma menina dela, falou assim, eu não consigo perdoar essa pessoa, Sheila. Eu não consigo, eu acho que era a segunda esposa do pai dela, que ela tava contando a história lá, que o pai separou da mãe e morava com outra. Eu não consigo perdoar ela, porque ela foi muito ruim. Eu falei assim, irmã, comece a rezar pra ela. Ai, mas eu vou rezar pra ela. Sim, porque a hora que você começar a rezar pra ela, você vai conseguir amá-la. Porque ela é tão pecadora, errante quanto eu e você. Ou você é melhor do que ela? Ou eu sou melhor do que ela? Ou a gente não tem pecado, a gente não erra? Eu disse pra ela, começa rezando por ela. Você quer perdoar ela? Comece rezando por ela. Mesmo sem vontade. Deus, eu não quero rezar por essa pessoa, mas eu vou rezar. Vai chegar um momento... Irmão, eu já fiz essa experiência. Eu comecei a rezar por uma pessoa que não gostava de mim, que me maltratava, e eu não queria rezar, mas eu rezava, eu colocava no Santo Terço todo dia. Irmão, hoje eu vejo a pessoa normal. Se passar e me cumprimentar, amém. Se não me cumprimentar, também amém. Irmão, rezar pelos nossos inimigos nos cura. Nos cura, nos faz pessoas amorosas. Porque, veja, a gente também magoa as pessoas, a gente nunca magoou ninguém. Eu nunca magoei meu marido, nunca magoei minha mãe, eu nunca magoei um amigo, eu nunca magoei um amigo de trabalho. A gente também machuca as pessoas, né? Então, veja, o que o demônio quer incutir na nossa mente é de que, assim, é o orgulho. Ah, você é melhor que as outras pessoas. Ah, Sheila, você conhece a palavra. Faz 20 anos que você é serva. Ah, você é melhor do que aquelas meninas que ficam ali na rua, na adega. Ah, você é melhor. Esses dias uma mulher estranha me parou na rua, ela falou, nossa, você parece uma parente minha que mora lá perto da minha casa. E nossa, ela é tão boa. E ela começou a falar assim, ai, eu senti no meu coração que você é tão boa. Ai, você é tão bonita. Eu disse pra ela assim, senhora, só Deus é bom. Só Deus é bom, diz a palavra. Eu sou boa porque eu tô ali, perseguindo ele, seguindo ele. Só Deus é bom, irmão. Só Deus é bom. Quando a gente entende que só Deus é bom, a gente se iguala às outras pessoas. A gente se iguala a quem tá preso, a quem mora na favela, quem tá jogado na rua, ao drogado, ao viciado.
A gente se iguala. E quando a gente se iguala, a gente faz uma experiência extraordinária na nossa vida. E aí, quando a gente reza, a oração faz efeito. As bênçãos vêm. A graça vem, o Espírito Santo permanece, você se sente amada, querida, porque você fala assim, eu sou miserável, eu sou pecadora, eu sou limitada, mas Deus me ama mesmo assim, igual aos outros. Pega lá em Coríntios 13. Coríntios 13. O que Coríntios 13 vem dizer para nós? 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, vem dizer assim para nós, a caridade, aqui ele fala de caridade, mas na tradução ele quer dizer o amor. Então quando eu leio aqui caridade, quer dizer o amor verdadeiro. Então veja, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. O meu dinheiro é meu, vou gastar só comigo, não vou dar nada para ninguém, não vou dividir com ninguém, não vou pagar o dízimo, não vou, sabe assim, não vou dar uma cesta básica, não vou ajudar os sentidos, não vou ajudar ninguém, não vou ajudar o vizinho. Então aqui diz, o amor não visa os seus interesses próprios, né? Não se irrita. Aqui é interessante, irmão, porque fala assim, não se irrita. Então, quer dizer, quando eu me irrito com alguém, é porque eu não estou tendo paciência com alguém. E aqui diz que o amor é paciente, não é? O amor é paciente. Então, veja, não guarda rancor. Irmão, aqui é uma parte muito interessante. Se eu estou guardando... Agora tem gente que fala assim, Sheila, mas isso quer dizer que eu não vou sentir raiva? Não, às vezes a gente sente raiva mesmo. Alguém faz alguma coisa pra nós, a gente sente raiva mesmo. A gente fica chateado, a gente chora, mas a palavra diz, não guarda rancor. Sabe, gente, às vezes acontece alguma coisa comigo que eu fico muito chateada, eu vou lá na Capela do Santíssimo e eu me descabelo lá. Aí eu choro lá, aí eu deixo tudo aos pés de Jesus. Eu falo assim, Jesus, não quero levar comigo não, porque eu sei que se eu levar comigo vai virar veneno de rancor. Se eu não perdoar meu irmão lá do grupo de oração, se eu não perdoar esse parente, se eu não perdoar o vizinho, vai virar veneno de rancor. Vai fazer mal. E vocês sabem que a falta de perdão, ela pode causar até doenças psicossomáticas. A gente pode começar a sentir uma dor de cabeça que não tem cura, uma dor nas costas que o médico não acha que é, já fez ressonância, já fez exame, é dor no estômago, que já fez endoscopia, não acha, já viu? É uma dor na perna, você vai no ortopedista, não tem nada, falta de perdão, rancor. E aí a pessoa perdoa, libera o perdão, a dor passa, a dor vai embora. Então veja, cuidemos do nosso coração. Cuidemos do nosso coração. E aqui continua ainda, ó. Não se alegra com a injustiça. Vagabundo, aquele lá não merece. Não, o amor não se alegra com a injustiça. A caridade não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. E vai dizendo, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa. Tudo é passível de desculpa. Tudo é passível de perdão. Tudo, tudo. Sheila, mas fez uma coisa muito grave para mim. Tudo é passível de perdão. O amor, tudo desculpa. Não sei se você vai desculpar amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, mas, irmão, você tem que ir embora sabendo que você precisa desculpar. Tem gente que tem raiva, rancor de gente que já morreu. A pessoa já morreu, irmão. E ela fala assim, odeio aquela pessoa, não perdoa. E você fala, mas já é vivo? Não, já morreu. Eu falo, Jesus amado. Acontece no meio de nós. Acontece, a gente que conversa com o povo, né? Atende oração e conversa, aconselhamento, né? Gente, então veja, cuidemos do nosso coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como que a gente consegue suportar todas as dificuldades? Todas amando.
Amando como Jesus amou. Irmão, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Quinta-feira Santa, nós passamos aqui recente, fomos à missa do lava-pés, porque Jesus lavou os pés dos apóstolos para mostrar para nós o verdadeiro amor é lavar o pé do outro, mesmo que o outro mereça. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus sentou na mesa com Judas. Jesus estava sentindo que Judas ia traí-lo. Já estava percebendo. Judas beijou o rosto de Jesus. Quando ele foi preso, Jesus disse: meu amigo, Jesus disse. Irmão, quem somos nós? Precisamos seguir o exemplo do amor. Aquilo que Jesus fez. Não o sistema do mundo. Irmão, olha, quanto mais a gente assiste noticiário, mais a gente se contamina com a falta de amor. Olha, experiência própria. Se a gente começa a ligar no noticiário, seja um monte de canal, você vê lá, é Globo, é Band, é Record, é aquelas coisas que começam acho que 5, 6 horas da tarde, não para e vai até, né, Jornal Nacional e tudo aquelas coisas lá. Irmão do céu, é só desgraça. Jesus não dá para assistir todo dia. Eu falo, meu marido, não tem condição. Você começa a ficar negativo, você começa a ficar neurótico, você vai sair na rua e diz, meu Deus, vão me assaltar. Vai acontecer alguma coisa comigo, eu sou mulher, né? Não posso sair sozinha. Né? A gente começa a ficar neurótico. Eu falei, cadê a confiança na proteção de Deus? Né? Na proteção de Deus. Agora a gente vê assim no Instagram, nas redes sociais, agora tá na moda assim, fazer jiu-jitsu, defesa pessoal, né? Porque não, as mulheres estão sofrendo muitas coisas. Eu falo, a minha proteção tá aqui. Minha proteção tá aqui. A minha proteção tá aqui. A minha proteção tá no terço que eu ando lá, ó no bolso, ó, Ave Maria cheia de graça. Veio o ladrão, aqui minha arma. Aqui, irmão. A gente precisa confiar mais. Então, cuidado com as músicas que a gente ouve, com as coisas que a gente assiste, sabe? Senão a gente esquece que a gente precisa se conservar nesse amor, nessa caridade, nessa fraternidade. Porque ninguém quer saber de nada, não. O povo, o dinheiro é meu, vou gastar comigo, vou fazer churrasco, não vou ajudar ninguém. Irmão do céu, a gente pode dar um pouquinho do que a gente tem para fazer alguém alegre, para ajudar uma criança que não tem um brinquedo. Eu falo para os meus filhos assim, vai tirar os brinquedos sim, porque eles ganham muitos brinquedos, sabe? É 2 vó, é padrinho, já é 3, né? Eu falo, eu nem vou comprar. Aí chega aniversário, ganha, dia das crianças ganha, Natal ganha. Eu falo, gente, chega na minha casa aquele monte de brinquedo, eu falo, não, pode separar. Pode separando, eu já falo para ele, pode. Não, mamãe, mas esse aqui não. Escolhe, porque se você não escolher, eu vou tirar. Eu falei, tem criança que não tem. Não tem brinquedo para brincar e você vai ficar guardando? Não. Irmão, se o meu guarda-roupa tá explodindo de roupa, explodindo de sapato, irmão do céu, não é caridade. E tem irmão que tá sem roupa para vestir. Às vezes o guarda-roupa dele dá para contar as peças que tem lá dentro. Irmão do céu, isso não é amor, não é caridade. A caridade é nas ações. Sabe, é nas ações. Nas ações. Me maltratou? Eu devolvo com paciência. Eu devolvo o coração. Sabe qual é a melhor vingança que a gente pode dar para as pessoas? A nossa oração. O nosso amor. Sabe, irmão? Porque quando a gente se vinga na oração e no amor, o nosso coração não tem mais jugo pesado, não. Não tem mais coisa ruim, não. Sabe, a gente é curado constantemente. Você anda pra rua cheio do Espírito Santo de Deus. Você para na padaria, você fala, louvado seja Deus, vou dar uma palavra de esperança para as pessoas. Você passa no caixa do supermercado, você vê a caixa triste, você fala, irmã, Jesus te ama, viu, sabia? Fica triste não. Fica triste não. A pessoa até chora. Só tem amor para dar. Jesus, só tem amor para dar, olha, para chamar a atenção, lembra do amor. Só tem amor para dar quem experimenta o amor, querido. Quem experimenta o amor. Né? Daqui a pouco ela vai embora. Isso, já vai ser curada já do medo. Né? Então, na hora que eu falei, lembra do amor. Não fiquemos vivendo como as baratinhas, no esgoto, na sujeira, não é? Gente, Deus usa todos os sinais que Ele quer. Não vivemos mais na margem, sabe? Na raiva, na falta de perdão.
Não vivemos mais. Que a gente possa, a partir dessa noite, viver no amor, sabe? Viver ajudando. Sabe, irmão? Aqui, quando a gente fala em Hebreus, ele fala até do nosso matrimônio. Veja, olha para o seu matrimônio como um leito sagrado, irmão. Sabe? A nossa cama em casa é um lugar sagrado. A gente tem que fugir de toda a impureza, de tudo que nos afasta do amor. Trazemos o amor. Sabe? Eu sou casada há 13 anos. Eu falo assim, quantas vezes eu tive que perdoar o meu marido? Nesses 13 anos, é pouquinho, né? Tem gente que é casada há 20, 30, 40, 50 anos. Mas quantas vezes a gente tem que santificar o nosso casamento? Quantas vezes a gente tem que trazer o amor? Falar assim, eu vou amar esse abençoado que não está merecendo ser amado. Irmão, quantas vezes eu estava com raiva do meu marido, mas eu lavava a roupa dele, eu fazia a comida que ele gostava, eu colocava a toalha limpinha, eu passava a roupa dele, eu lavava a roupa dele, eu estava assim com ele. Mas eu não deixava de amá-lo nas pequenas coisas. Eu podia dormir assim, ó, hoje eu não quero falar com você, amanhã a gente conversa. Mas eu fazia todas as coisas para ele com amor. Então cuidemos das pequenas coisas, sabe, irmão, dentro de casa. Se eu não amar, se não tiver amor ali, como é que eu vou dar amor pro meu vizinho ali? Tá com problema no casamento? A minha vizinha esse dia falou, Sheila, eu tô separando do meu marido. Eu falei, não, misericórdia. E olha que o dela é questão gravíssima, o marido bate nela. O marido bate, ela apanha do marido. Apanha do marido. E aí, como é que a gente vai dar uma palavra de esperança pra uma mulher dessa? Eu tô lá, tacando panela com meu marido, tá tudo lá também. Né? Nas pequenas coisas. Ele não merece que eu lave a roupa dele, que eu passe essa camisa dele hoje, mas eu vou passar. E aí, ó, o nosso coração vai se amolecendo. E aí, quando vier tribulações mais difíceis, que vai ser mais difícil a gente amar, a gente ser fraterno, a gente vai conseguir superar. Porque a gente já conseguiu viver nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Amém, irmão? Amém? Vamos pedir essa graça ao Espírito Santo de Deus, que essa barata vai embora. Não precisa se preocupar com ela. Ela vai ficar bem quietinha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas levanta o celular, ela não vai vir na gente. Fica tranquila, ela não vai vir na gente, né? Mas fica de pé, sabe? Jesus nos salvou, irmão, para nos afastar da tristeza. Do peso da tristeza. Da angústia. Muitos de nós, às vezes, olham para nós e dizem assim, eu não sou digno. Eu não mereço. Aí o demônio vem e fala, é mesmo. Você não merece. Você sabe aquele pecado que você cometeu lá 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Essa é a estratégia do demônio, nos desanimar. Mas Jesus já se entregou por nós. Nós já fomos libertos do pecado. Não pensa mais no que já passou. Pensa no que você pode escrever da sua história daqui para frente. O que você pode fazer de bom. O cafezinho gostoso lá na sua casa. O café gostoso. O bolo gostoso. A comida gostosa. Ame mesmo que as pessoas não mereçam. Porque nós não merecemos também o amor de Deus. Ame sem as pessoas merecerem, irmãos. Ame. Quantas vezes eu maltratei a minha mãe e todas as vezes a minha mãe me acolheu de volta. Olha como o amor de família é sobrenatural, né? Nossa, eu dei muito trabalho para minha mãe na adolescência. Muito, muito. E a minha mãe ali, cuidando de mim, cuidando das minhas coisas. Isso é amor, querido. Isso é amor. A gente precisa ter um amor de mãe com todo mundo, não é só com os nossos filhos, não, sabe? Que às vezes a gente perdoa o filho que é filho, não. A gente tem que ter um amor de mãe com o marido, um amor de mãe com o vizinho, um amor de mãe com os irmãos do grupo, sabe? Porque quando a gente vive em comunidade, a gente tem atrito. Irmão, a gente tem atrito com família, a gente tem atrito no trabalho, tem atrito dentro da igreja. É assim, mas nossa, mas o meu irmão é de oração. Não, irmão, tá todo mundo no mesmo barco. Tem dia que a gente não tá bem, né? Aí eu penso, quando alguém me maltrata assim, a primeira coisa que eu penso, esse dia eu estava partilhando com uma amiga, a primeira coisa que eu penso é, essa pessoa não está bem hoje. Sabe? É a melhor coisa que a gente pode pensar. Acho que hoje o irmão não está bem. Hoje ele não está legal, porque ele não é assim. Né? Não é assim, mas vamos deixar passar, porque acho que hoje ele não está legal. Às vezes ele passou alguma coisa aí diferente, né? Aí você vê, você encontra a pessoa no outro dia, a pessoa está completamente diferente, irmão. Então não guarda as coisas, porque senão nós vamos adoecer, nós vamos beber do veneno do rancor.
Amém? Que você possa fechar os seus olhos. Se o irmão puder dedilhar para nós aqui, irmão, né? Puder dedilhar para nós, feche um pouquinho os seus olhos e vai pedindo, irmão, essa graça de se